e né, esse carinho todo. E acho que é um pouquinho disso, assim, sobre mim. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho do... bom, depois eu vou te apresentar, tá bem, Bela, para você poder falar. Eu vou falar um pouquinho de quem é a UFS, né, a organização, apesar que temos muitos aqui que já sabem, mas então, um pouquinho. Nosso comitê, eu gostaria muito que a Rosália estivesse aqui para contar tudo para vocês, porque né, é quase um outro filho da Rosália, né? A Rosália tem 3 meninos, os 3 viajaram. Rosália foi família hospedeira de muitas famílias. Eu não me lembro o ano que o Comitê de Chapecó foi fundado, mas são 20 e poucos anos, se não me engano, quase 30. E desde sempre a gente é um comitê que tem envio e recebimento, né? Tem tanto jovens de Chapecó viajando quanto famílias hospedeiras. Às vezes a gente tem movimentações maiores, chega a ter 5 gringos pela cidade ou pelas cidades próximas. Às vezes a gente tem 1 ou 2. Acho que desde que eu entrei no comitê em 2013, a gente já tinha uma política de trabalhar com cidades próximas. Chapecó seria, né, uma capital de uma região metropolitana, assim, com as cidadezinhas ao redor. E a gente sempre tem um deslocamento. Não, Chapecó não fica no Paraná, Chapecó fica em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Próximo à Argentina, próximo ao Rio Uruguai, então é divisa logo com o Rio Grande do Sul. E aí a gente tem essa política de ter um atendimento quase regional, assim, porque aqui em Santa Catarina, os outros comitês do AFS que existem ficam na parte mais do litoral, né? Então, andando um pouquinho para dentro do estado, ali, saindo do litoral, Chapecó seria o único comitê que o AFS tem. E aí, desde que eu entrei, sempre teve esse trabalho mais regionalizado, assim, logo que eu entrei, né, fui conselheira de um menino que estava em Iraí, que é uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Depois teve estudante que foi para São Miguel do Oeste, que também é bem próximo. E assim a gente foi expandindo, né, com a minha chegada e da minha família sendo família hospedeira, vindo um pouco mais para o meio oeste do estado, que seria a região de Videira, Caçadores, Joaçaba. E hoje nós somos no comitê, nós éramos, né, em 3 voluntários, que era a Rosália, presidente, eu, a vice-presidente, e a minha mãe, a Tânia, que faz né, a parte da coordenação do recebimento, principalmente. Mas a gente trabalha num modo bem cooperativo, bem horizontalizado, não tem muita questão, né, de que só uma cuida de alguma função. Mas agora nós temos mais 2 novos voluntários nessa campanha que a gente teve, que é o Carlos Eduardo, que infelizmente está na aula agora à noite, na faculdade, e a Rosélia, que está aqui na conversa, a Rohampel, que por sinal é mãe da Isabela, né, da Bela, que é uma returnee do Comitê Chapecó, que voltou agora na metade do ano dos Estados Unidos. Ah, que legal, sobre os Estados Unidos, Isabela. Vai falar um pouquinho da experiência também? Sim, Bela está aqui para falar um pouquinho. Show, legal. Muito bom. Você quer que eu fale agora, né? Não sei, acho que eu apresento um pouquinho mais do FS, daí quando talvez a gente espere entrar mais algumas pessoas, que acho que pode ser mais empolgante escutar uma returnee falando. Tá, tu me avisa daí. Sim, aham. Então, a FS é uma organização sem fins lucrativos, né? A gente trabalha com uma base massivamente voluntária. Então, né, ele nasceu lá em meados da Primeira Guerra Mundial, quando existia essa troca de jovens, né, que iam até algum país para ajudar em questão de serem motoristas ou socorristas, né? E depois esse trabalho foi retomado durante a Segunda Guerra Mundial, e com esse, né, contato que algumas famílias tiveram com outras culturas e se aproximaram, e gostariam que os filhos também tivessem essa troca, então fundaram, né, surgiu o FS Intercultural Programs em 1947.
No Brasil, a gente tem, então, desde 1956, né, já teve mais de 14 mil intercambistas, cerca de 3 mil escolas parceiras e 5 mil famílias hospedeiras. Conta com quase 1.000 voluntários. Desculpe. Boa noite. Boa noite, Rosane. E mais de 100 cidades no Brasil, né? Então, que eu estava comentando um pouquinho, que aqui em Chapecó a gente trabalha de modo regionalizado, né? Então, as cidades vizinhas acabam sendo atendidas pela gente, mas muitas outras cidades do Brasil também têm comitê e também fazem esse trabalho igual o Comitê Chapecó tem feito aqui no oeste de Santa Catarina. Então, a gente cria impacto ao redor do mundo através do intercâmbio intercultural, né, com mais 50 mil voluntários, mais de 12 mil estudantes por ano, 10 mil famílias hospedeiras e mais de 59 organizações. Os pilares do AFS, né, que são todo o nosso diferencial e um propósito que a gente acredita para além do que é uma organização, né, para além do AFS, a gente leva isso quase como um propósito de construção pessoal também, nós todos voluntários, né? Que é trabalhar como voluntário, né? Ter isso como um objetivo de vida, né? E de crescimento e conhecimento pessoal mesmo, com as famílias hospedeiras, que também são amplamente, né, voluntárias, e com as organizações parceiras, que são as escolas ou instituições que ajudam a gente concretizar esses sonhos dos intercâmbios culturais. Então, uma experiência, né, de intercâmbio com aprendizagem de habilidades global através de uma prática de impacto social. E essa foto com esse monte de carinha diferentes e todo mundo sorrindo representa muito bem o AFS, ou quando a gente viaja, ou quando a gente encontra entre comitê ou com comitês, a gente geralmente vive essa empolgação e essa alegria coletiva. Então, né, dos propósitos do AFS é ajudar na formação dos cidadãos globais ativos, pensando na construção de um mundo mais justo, mais pacífico. E os programas que a gente tem seriam de voluntariado no exterior, estágio no exterior, vinculado já com alguma graduação ou algum curso, né, de ensino superior, porque segue uma linhagem, né, ou vai ser arquitetura, ou vai ser economia. Férias, o gap year, né, ou o ano sabático, como tem sido muito falado nas mídias ultimamente, e os cursos de idioma. Isa, okay. Posso falar um pouquinho? Claro, pode sim, Rosana. Eu falei que ia estar aqui, tentar te ajudar aqui, né? A gente também tem a BZ, né? A BZ é uma empresa de petróleo, e, se eu não me engano, é petróleo mesmo, né? Óleo, essas coisas assim, para esse lado, assim, né? Mas é petróleo. Mas a gente tem um trabalho de com voluntários, eles se inscrevem, pessoas maiores de 18 anos, né, que querem fazer um trabalho voluntário. Isso é muito legal. Eu tive uma intercambista aqui, uma voluntária que foi para o México fazer intercâmbio, né? É um intercâmbio, mas foi fazer trabalho voluntário. Isso é uma riqueza muito grande, isso consta no seu currículo, isso é agregado no currículo da pessoa, que ela foi para o exterior fazer trabalho voluntário. Nós somos voluntários do AFS, a gente não ganha nada, né? Então, a gente também pode colocar isso como sendo voluntário, né? Isso pode constar no nosso currículo, né? Que nós somos voluntários, e isso faz um diferencial na nossa carreira. E quando a pessoa faz um trabalho, vai para fora do país fazer um trabalho voluntário, isso também é muito legal. Então, esse voluntariado no exterior é muito legal. A gente tem em vários lugares.
Esse ano que vem eu vou estar enviando 2 para BZ, né, pela BZ, e vamos estar fazendo o trabalho voluntário na Alemanha. Então, assim, é muito bacana, né? Então, às vezes a gente pensa só no high school, mas a gente tem também, né, que é o ensino médio, mas a gente também tem esse trabalho voluntário, que é muito interessante para quem tem maior de 18 anos. Sim. E o voluntariado é uma questão de currículo que mostra um diferencial muito grande de ser uma pessoa proativa, empática, que consegue trabalhar em grupo, né? Ele traz muitos benefícios positivos, assim, no próprio... Além de todo o benefício, né, pessoal, assim, de viver uma experiência dessas. E aí, como a Rosana comentou, né, a gente tem o High School, que é o nosso, ainda assim, o programa que mais tem adesão, que mais tem foco, né? Foi que o programa que o UFS trabalhou por muito tempo, assim, e hoje a gente já faz isso muito bem, né? O UFS tem ótimos parceiros nos programas de high school, e a Bela vai poder comentar muito bem depois um pouquinho sobre como foi a experiência dela. Então, são para jovens de 14 a 18 anos, né? Pode ser bimestral, trimestral, semestral ou durante o ano inteiro, depende muito do país escolhido e como, né, são as recomendações para aquele lugar. O participante, então, fica com uma família hospedeira, né, que é voluntária, como eu comentei anteriormente, na maioria dos casos. A gente tem alguns casos específicos que, né, com as mudanças de economia, mudanças de gestão de governo em alguns lugares, passaram a ser remunerados, mas a maioria dos países, aqui no Brasil, inclusive, né, se alguém tem interesse em ser família hospedeira, em receber algum jovem, essa é uma função voluntária também. E aí ainda é possível conseguir equivalência, né, desse período. E é um medo, assim, às vezes, de muitas famílias que seja, vou usar entre aspas, entre muitas aspas, um ano perdido em função da grade curricular brasileira, né? Ô, Isa, eu sempre falo com o pessoal que, assim, isso que você falou acontece muito, né? Ah, que vou perder um ano, que às vezes pode ser que a escola não valide, né? Esse ano que ele ficou fora. Aí, às vezes, ele vai pensar, mas eu vou perder, eu vou ter que repetir, não vou perder o meu vestibular e tudo, vou atrasar no vestibular. Ninguém garante que ele vai entrar de primeira também no vestibular, né? Eu falo até isso com o pessoal, mas eu falo assim, que nunca vai ser um ano perdido, vai ser o melhor ano da vida deles, e vai ser uma experiência para o resto da vida, né? Então, não tem ano perdido, tem um ganho de um ano de experiência, ou 6 meses de experiência, dependendo do tempo que vai ficar, mas nunca vai ser um ano perdido, né? Vai ser algo que vai agregar para o resto da vida. E todo mundo que faz intercâmbio, a Isabela depois vai contar a experiência dela, com certeza. Eu acho que ela vai falar que ela não teve ano perdido, não, né, Isabela? Eu acho que já vamos até deixar a brecha para você, Bela, falar um pouquinho sobre você e sobre esse ano incrível, né? Que é um ano que a gente vive como se fosse quase 10 anos da nossa vida, né? Pode falar, Bela. Apresentar, falar um pouquinho sobre como foi a tua experiência. Oi, gente, eu sou a Isabela. Dá para me ouvir bem? Uhum. E tá chovendo bastante aqui, minha internet tá meio maluca. Mas, então, eu fiz o programa de um ano do high school. Eu fiz meu terceirão lá nos Estados Unidos. Fiquei um ano, voltei agora no final de junho. Então, ainda estou, sabe, no processo aí do retorno. Mas foi incrível, com certeza posso falar assim. Não foi um ano perdido, muito pelo contrário. Foi um ano cheio de experiências, eu fiz muitas amizades, aprendi muito, me conheci, sabe? Fiquei lá, fiquei muito mais dependente, assim, foi, nossa, o melhor ano que eu já tive e fiz amizades para a vida toda, né?
sinto muita saudade de todo mundo. Nossa, eu recomendo para todo mundo que conversa comigo sobre isso. Eu posso ficar falando sobre isso por horas, assim, mas eu falo, eu acho que todo mundo da minha idade tinha que ter essa oportunidade de passar por um intercâmbio e conhecer outras culturas, que a gente realmente vive numa bolha muito pequena, tem muito mais nesse mundo para se conhecer, tipo, muito mesmo. São outras realidades, é outro jeito de pensar, não é nem... eles falam outra língua, eles usam outras roupas, é muito mais que isso, assim, a mente é diferente, e é incrível você poder se relacionar com pessoas assim. E ainda mais a tecnologia deixa muito mais fácil depois, né? Que você já voltou para o seu país, manter contato com essas pessoas. E vale assim para a vida toda. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha que ela é da Argentina. E a gente estava lá, trocando experiências, trocando cultura pela internet. Então, são relações que ficam para sempre. Relações AFS. Inclusive, estou usando minha camiseta. Mas, assim, foi sensacional. E eu acho que também a gente entender todo o potencial que a gente tem para conseguir viver nessa outra cultura, né? Às vezes, quando a gente está aqui se preparando, parece que, meu Deus, será que eu vou dar conta? E quando a gente volta com esse coração de dever cumprido, muito além, né, do que a gente se imaginava capaz, às vezes. Sim, com Isabela, certeza. parabéns pelo teu intercâmbio. Como foi assim a tua aceitação lá nos Estados Unidos, né? Você chega lá, menina, você conhece muito a cultura deles e tal. E você teve alguma dificuldade maior em se conectar com essa galera de lá ou foi bem tranquilo? Como foi isso? Então, eu pensava que não ia ser tão difícil. Eu sinto, a gente, pelo menos assim, né, no estereótipo, a gente pensa que os Estados Unidos não é tanta diferença com o Brasil, mas assim, eu tive um choque cultural. Eu lembro que foram 2 meses que eu tava lá já, outubro, assim, e eu não sei, eu chorava todo dia, eu queria ir embora, mas não durou por pouquinho tempo, assim. Mas antes de eu ir, eu já tinha feito vídeo chamado com a minha host family, então isso ajudou muito a quebrar o gelo. Eu sou uma pessoa meio tímida, assim, para conhecer pessoas novas, então essa parte eu tive que me desafiar mesmo, né? Imagina, fui largada num país desconhecido, no meio de uma escola, sem saber de ninguém, e tive que fazer minhas próprias amizades completamente sozinha, né? E, assim, nesse quesito aí do relacionamento, eu sinto que os americanos, eles são mais fechados mesmo, para você conseguir construir uma amizade 100% assim, com uma americana, por exemplo, é mais difícil, elas são mais fechadas. Eu gosto de abraçar as pessoas, eu tenho esse meu jeito, mas assim, não tem como, assim, lá essa parte foi diferente também. A comida também foi outra. Você ficou em uma cidade grande ou era uma cidade pequena? Minha cidade tinha uns 70 mil habitantes, mas ficava meia hora da capital Washington, DC, do país. Então, assim, era uma zona cheia de coisas, tinha tudo para fazer, mesmo que tivesse 70 mil habitantes. Foi Isa, incrível. e para você levar em relação à sua família, tipo assim, porque você está em outro país, entendeu? Você está completamente longe da sua realidade, do que você está acostumada. E para você levar a saudade da sua família, assim, como que você seguiu? Eu me mantinha Dica de ocupada. milhões. Sim, eu me mantinha ocupada por bastante tempo. Eu acho que isso acaba acontecendo, querendo ou não, no intercâmbio, porque você quer experimentar tudo. Então, começaram as aulas. Assim, eu lembro que no meu segundo dia no intercâmbio, eu fiz um mini diário. Inclusive, está aqui. Eu escrevi um diário. E eu lembro, no meu segundo dia de intercâmbio, eu falei assim, estou amando ficar aqui no jardim, vendo as árvores, porque eu fiquei assim no subúrbio, né? Era só casinha uma do lado da outra. Então, tinha muito mato e alves. Alves? Alce? Veados, meu Deus. Os Bambi. Tinha muito Acho que é alce mesmo que lá. raposa. Eu amava ficar lá fora. E aí eu escrevi, é meu segundo dia aqui, mas eu estou um pouco entediada. Porque minha aula não tinha começado ainda.
quando a aula começou, era bem mais fácil. Mas eu me enturmei, assim, e eu entrei para os esportes. Eu fui nos clubes, entrei para vários clubes. Então, todas as tardes eu tinha alguma coisa para fazer. E outra também que eu tentava não falar muito com a minha família, mas é mais difícil, ainda mais agora que a gente tem rede social para tudo quanto é canto. Você acaba falando com eles bastante. Mas era isso, assim, eu tentava me manter ocupada, bem inserida ali na cultura americana. Então, isso Para me não ajudava muito, surtar, né? Porque senão. sim. Se manter ocupado para esquecer um pouco do Brasil. E deixar as pessoas lá. Não adianta você ficar, ai, porque eu queria estar vivendo isso com eles e tal. Você tá aqui agora, não adianta. Sim, exatamente. E a gente vive coisas lá que não daria para ter vivido se não tivesse ido, né? Então a gente tem que mesmo né, aquelas questões de pensar no presente, né? Não ficar muito pensando no que vai acontecer ou no que podia ter acontecido, focar no presente para aproveitar ao máximo aquele tempo que a gente tá lá, né? Porque quando a gente volta, parece que foram 10 dias, que não deu para fazer nada, que faltou tempo. Se Passa não se muito. arriscar, você também nunca vai saber como que é a experiência, né? Uhum. O que eu acho interessante nisso tudo é que, às vezes, assim, a gente que tem às vezes, contato com essa galera um pouco mais velha, né? Não é tal, né? Mais antiga. Não é velha, é modo de falar, que tem um pouco mais de experiência aí, né? E que um intercâmbio há muito tempo atrás, muito novinho aí, sei lá, seus 16, 17 anos, contam assim, uma experiência que parece que foi ali, tá algo muito recente, né? Vem muito na memória, cada lembrança, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Uhum. É igual, acho que Isabela, anos contando a experiência dela, deve lembrar de muitos detalhes ainda, assim, como se fosse algo muito recente, né? O EFS, o intercâmbio, as coisas deixam memórias construídas na nossa cabeça, no nosso coração, que às vezes a gente faz uma coisinha e pensa, putz, quando eu estava lá com aquela família era assim, ou não sei, né? Não, todo dia vem alguma coisa diferente na minha cabeça que eu me lembro. E agora a galeria de celular mostra as fotos há um ano atrás. Eu nem consigo imaginar que já faz um ano que que eu tive essas experiências. É algo muito, muito bacana. Eu recebi uma belga na minha casa, né? Yasmin, em contato até hoje, inclusive, com ela. Cara, assim, sensacional. A gente, assim, tem uma comunicação, assim, muito legal, sabe? E, pô, no dia do aniversário, manda parabéns e tal, e, sabe, é muito bacana. Isso já tem o quê? Acho que 5 anos, né, amor? Mais ou menos. Acho que em torno de 4 para 5 anos, entendeu? E tem algo que fica, de fato, marcado. Não tem como não ficar. É incrível. Na verdade, se eu parar para pensar, ano que vem, esse ano, né, que eu fui em 2012, 2013, já estão fazendo 10 anos que eu fui pro meu intercâmbio, né? E, tipo, eu juro que parece que eu voltei, tipo, faz, sei lá, 3 no máximo, qualquer coisa assim. E é muito mais tempo. E os laços são tão fortes que eu acabei fazendo um outro intercâmbio depois, né, quando estava na minha graduação, né? Pela faculdade. E eu fui para a Espanha, não para a Noruega, né? Que foi o que eu fui no intercâmbio do FS. Mas foi uma super oportunidade. A minha host family, quando soube que eu estava na Europa, falou: não, você precisa vir aqui visitar a gente, não sei o quê. E aí eu organizei, fiquei uma semana lá com eles. A gente foi para uma cabana, né? Que é um programa bem comum dos nórdicos, assim, quando é inverno, ir para uma cabana, aproveitar a neve e os esportes de neve. Então, passei uma semana lá com ele, ver as minhas irmãs crescidas, né? A mais nova, quando eu fui, tinha 8, agora fez 18. Então, é tipo, a gente realmente faz parte de uma família e acompanha, né, todas essas mudanças que acontecem ao longo da família, ver a mais velha, né, a Andrine, querendo descobrir o mundo depois que eu tive lá, querendo fazer intercâmbio também, indo para fora. Então, ao mesmo tempo que a gente vive né, todo esse crescimento pessoal e esse amadurecimento, a gente também vai plantando sementinhas com as pessoas que a gente encontra pelo caminho, né? Outras vantagens, então, do intercâmbio, além de tudo que a Bela comentou e nós comentamos, seriam a fluência no segundo idioma, que
é um ganho por tabela, né? Porque as outras coisas são tão mais importantes que o idioma ele vai estar incrustado no meio, né? Porque afinal, para viver numa outra cultura, você tem que conseguir se comunicar com as pessoas. Né, as vantagens do mercado de trabalho, que a Rosana também trouxe antes, em função do voluntariado, mas mesmo não sendo um intercâmbio voluntário, sendo um high school, ter feito um intercâmbio é um diferencial de currículo, né? Mostra toda essa capacidade de adaptação, de habilidades interculturais, de desenvolver tolerância, flexibilidade, empatia, de conseguir trabalhar melhor em grupos, né? De ser uma pessoa mais disposta, mais proativa. E aí os motivos de por que escolher o AFS, por que a gente, voluntário da AFS, é tão fascinado pela organização e pelos programas e pelas oportunidades que a organização nos mostra, né? Porque são uma tradição e uma qualidade de mais de 100 anos, sem fins lucrativos e com muito impacto social. Quem contrata, né, o intercâmbio pagando todo ele, contribui também para a geração de outras bolsas, então é um ciclo que se retroalimenta, né, proporcionando essa experiência também para outros grupos de pessoas menos assistidas, né, ou que tem uma condição econômica um pouco menor. As famílias hospedeiras voluntárias, então, que geralmente recebem muito de braços e corações abertos para fazer o teu ano ser o melhor ano possível, né, os seus 6 meses, ou enfim, quanto tempo for. As escolas parceiras que também são voluntárias, normalmente, né, elas conseguem ceder e fazer algumas adaptações. Eu lembro que na minha época, o meu professor de norueguês era um querido, eu sinto uma falta dele. O professor Tura, ele, por vontade dele também, ele falou que ele poderia me dar aulas de norueguês depois do meu horário, assim, no horário que ele tinha. Então, toda semana ele mesmo se prontificou e ele me ajudava, porque, no fim, é uma língua bem diferente, né, do brasileiro, do português brasileiro, porque o norueguês é uma língua germânica, diferente da nossa que vem do latim, né? Tinha que entender toda uma junção de letras diferentes, assim, então foi muito importante para eu aprender o máximo que eu conseguisse do norueguês. Afinal, né, não virei fluente, mas algumas coisas consigo arranhar. Tem toda uma rede de voluntários que eu acho, e aqui eu defendo como sendo uma das principais partes. Eu acho que a Bela está aqui, a mãe dela também, os pais, que podem fortalecer isso, de que a gente está em contato desde o dia 1 que ela resolveu ir, até hoje, que já é 2 meses após a volta, 3 meses, quase 4 já, né, que já estamos mudando para novembro. A gente continua com esse ciclo, né, de troca e apoio e qualquer coisa. A gente realmente, o UFS é como uma família, né? Eu digo que cada um que viaja é como se eu estivesse indo viajar de novo, ou cada gringo que vem é como se eu estivesse fazendo intercâmbio aqui no Brasil, né? Porque a gente, como voluntário, vive tanto essa experiência deles quanto eles mesmos. O desenvolvimento de competências globais, né, os superpowers do intercambista do AFS, e todo esse acompanhamento local durante o intercâmbio, né? Que a gente tem todo um sistema de conselheiros, né, além de todos os suportes das secretarias, né, que cuidam mais da parte de logística, de contrato, de financeiro. A gente tem todo um programa de aconselhamento, então, tanto quem vai, tanto quem vem, tem uma pessoa de contato, qualquer coisa que precisar, qualquer problema que venha a ocorrer, sempre sempre sabe o nome de quem vai recorrer. Essa pessoa também está em contato frequentemente, né, para que nada saia, assim, do controle. A gente sabe que intercâmbio é maravilhoso, mas sempre tem, né, um esbarro de cultura aqui ou outro lá. E o UFS trabalha ao máximo para que esses enfrentamentos sejam suavizados, né, e que sejam aprendizagens tranquilas entre essa diferença cultural. Então, para quem tem interesse de fazer intercâmbio, o Eduardo comentou antes que, quem sabe, logo vai ser o filho dele indo para a Itália, né? Tem que entrar em contato. Para vocês que fizeram... Uma pergunta aí para vocês que fizeram intercâmbio. A gente aqui no Brasil, pelo menos a maioria dos comitês, tem assim, um cuidado muito grande, né, em apoiar tanto as famílias quanto os intercambistas, enfim.
Vocês lá sentiram, por parte do comitê local lá de onde vocês estavam, que houve também um apoio, o pessoal estava sempre assim presente quando vocês precisaram, se é que precisaram. Como é essa questão aí, que são dois países, Estados Unidos e Noruega, né? Então, você acha que vocês também, assim, o comitê, o pessoal de lá, trabalha bem também essa questão aí do recebimento? Eu vou falar primeiro, Bela, então depois eu deixo tu responder. Eu tinha o contato, mas não era tão próximo, assim. Eu acho que, no caso da Noruega, por uma questão mesmo de como eles se relacionam como cultura mesmo, que já é uma questão um pouco mais afastada, mais independente, né, assim. Não igual a gente, que parece que talvez quase sufoca os intercambistas, às vezes, de tanto que a gente pergunta, tanto que a gente liga, de tanto que a gente quer saber, e tanto que a gente quer acompanhar, e que não quer que aconteça nada errado. E lá é um pouco mais assim, mas sempre que eu precisei, eles me atenderam, eu sabia quem era o meu conselheiro, né? Inclusive, ele era da minha escola, e lá também tinha muitos encontros, assim, porque lá na Noruega, por mais que é um país pequenininho, eles também dividem em regiões, né? Se eu não me engano, eu fazia parte da região 2. E aí eu encontrava a galera né, os outros intercambistas que estavam ali próximo, e eu fiz muita amizade com as meninas, e aí eles faziam atividades, tipo hiking na montanha, ou um dia que a gente fez comida de Natal, e essas atividades, então eles tinham um cuidado, sim, não era um cuidado tão massivo, talvez, não sei, tão intenso, não sei certo que palavra eu diria quanto o nosso, mas eles tinham um cuidado, sim. Bela, quer comentar como foi para ti? Então, para mim, eu amava muito, tinha as orientações da FS, era quase todo mês a gente se juntava, e eu tinha o meu conselheiro pessoal meu, eu tive uns probleminhas, foram acho que uns 3 meses que ele nunca estava disponível, porque é marcado, né? Todo mês você fala com o conselheiro pelo menos uma vez, e nunca dava certo, mas eu acabei trocando com uma mulher, e nossa, foi muito bom, a gente ia tomar sorvete. Então eu me senti bem assim, mais próxima e muito bem acompanhada, assim. Também porque nas orientações eles sempre perguntavam pro sentimental, pro seu pessoal, a gente tinha tipo umas provinhas para responder, ficava tudo no anônimo, mas tinha até ajuda com o pessoal meio psicólogo também. Então eu me senti muito bem em relação a isso. Obrigado. Aqui no Brasil a gente tem muito, muito cuidado, né, Francisco? Acho que todos nós que somos voluntários e fizemos treinamento para ser conselheiros, a gente quase cria como família, né? A gente pega aquele ser humaninho que chega aqui para viver essa experiência e quase carrega no colo, às vezes, né? Porque Presidente do comitê aqui, imagine, a preocupação é constante, né? Em saber se está tudo bem. Acho que é muito do calor humano brasileiro também. A gente tem muito isso, dessa proximidade, dessa vontade de estar ali, de participar com o outro. Acho que vem muito disso também. E isso sempre acaba tornando a experiência de quem vem para o Brasil muito acolhedora, né? Isso é muito legal, de quem vem para cá, por parte dos voluntários, dos orientadores. Até o presidente do comitê fica preocupado. Tem um aluno aqui, eu preciso cuidar dele. Isso é muito legal daqui da gente, né, do Brasil. Sim. O brasileiro, sim, a gente tem esse amor, esse apego, esse calor, né? É tanto que o estrangeiro, igualzinho, vão pôr o tailandês, vem para cá, eles, o primeiro contato, eles assustam, né? Que a gente já chega, eu falo assim, o mineiro, que já quer abraçar, 3 beijinhos, se deixar massa, né? Então, e aí eles, quando eles se veem, a primeira vez que eu tive contato com o tailandês, ele encontrou com uma outra tailandesa e era da mesma região. Gente, eles estavam super felizes de se verem. Se fosse 2 brasileiros se encontrando no outro país, um tinha pulado no colo do outro, se agarrado, rodado lá. Eles não, ficaram assim, só assim, ó.
balançando, e assim, mas nem se aproximaram. E assim, os olhinhos brilhavam e só ficou assim, né? Aí eu falei assim, nossa, para eles é aquela emoção, falar, nossa, a gente já tinha pulado, agarrado, rolado no chão. Então, Sim, é né? muito da cultura, né? Então, assim, o alemão, a gente acha, a gente aprende muito no AFS os estilos de comunicação, né? E aí vem da cultura também. Às vezes o brasileiro, ele é muito, a comunicação é muito circular. O alemão, ó, o europeu, né, principalmente, ele é muito direto. Então, às vezes, a gente acha até que ele é grosso, mas não é. Ele já é direto, é parte da cultura deles, né? Então a gente estranha, mas isso é a questão da cultura, é a adaptação à cultura, da mesma forma quando eles chegam aqui também. Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante, uma belga, né, Yasmin, quando a gente saía, que apresentava para alguma pessoa, né? E a pessoa falava para ela assim: olha, vem almoçar na minha casa. Teve uma senhora que chamou ela para ir dormir na casa dela. Ela ficou: não, não pode ser. Como ela não me conhece, como ela me chama para ir dormir na casa dela? Algo assim muito, muito louco, né? Parece ser incrível isso. Eu sou essa pessoa que quando tem os gringos aqui, eu sei que eu vou pra praia, daí eu falo, ai, vocês não querem ir junto? Vamos lá, a gente fica uma semana para conhecer outro lugar, não sei o quê. Já vai convidando sempre, né? Ou eles ficam em Chapecó e falam, ai, vamos comigo uma semana para Videira. Não tem nada para fazer em Videira, gente, não tem nada. Mas eu falo, ai, vamos para Videira conhecer, ficar lá em casa. Eu acho que é muito, eu acredito que seja muito para passar aquela experiência, né, para ele ter uma boa experiência, de não ter, putz, né, pô, eu fui para tal lugar, não fiz nada, ai, entendeu? Fiquei só naquilo ali, para ser uma boa experiência para eles, acredito eu, porque pelo menos eu tenho essa visão de quando o pessoal ia para Aquidauana. Sim. Então, né, para quem pensa em viver um pouquinho de tudo isso que a gente está contando aqui, né, os passos são falar com o comitê, né, e ter essa aproximação com o comitê próximo. Depois tem os encaminhamentos, né, para o pagamento da taxa de inscrição, o preenchimento do application, depois o contato com o comitê local, né, e o contato com a equipe responsável. Aqui parece uma coisa bem formalzinha e bem linear, que, claro, a gente tem as questões burocráticas, a gente precisa que tenha certas formalidades, mas geralmente as conversas do FS e todo esse processo, mesmo burocrático, é nessas trocas de conversa bem casual e bem empáticas, assim. Para que, né, desde o começo a gente já vá criando esse vínculo, essa aproximação. E agora a gente teria um espacinho para perguntas. Eu acho que o único que não é do círculo da FS é você, Eduardo. Não sei se você tem alguma pergunta específica. Eu vi que você falou que era de São Paulo. De São Paulo capital, ou de algum outro lugar ali por perto. Não sei se você quer abrir o microfone ou quer escrever. Então, quanto tempo antes de se preparar é uma boa pergunta. Não exatamente que tenha uma regra, mas a gente costuma trabalhar com o período de 1 ano antes, assim. Por exemplo, a Maria Fernanda, que eu comentei, que está aqui no Comitê Chapecó, ela disse que não vai conseguir participar, que ela teve uma demanda de trabalho da escola, mas ela começou o preparatório dela agora, em mais ou menos setembro desse ano, para viajar em setembro do ano que vem, agosto, setembro do ano que vem. Então, ela, na verdade, foi atrás do FS por conta própria, encontrou pelo site as informações, e lá pelo site mesmo ela fez a inscrição, preencheu as informações dela, e isso vai direto para a nossa secretaria executiva, que fica no Rio de Janeiro, e as meninas começam a ter esse contato. Para começar, para viajar em 2024, você pode já começar a ter esse contato, essa aproximação, mas aí as partes mais burocráticas e coisa, talvez você possa fazer só ano que vem, mas se você já quiser ir fazendo agora, preenchendo a application, também é bem tranquilo e, na verdade, quanto antes a gente tem essas documentações resolvidas, melhor é, né? E a Maria
começou em setembro e já começou a preencher o application. Não tem problema quanto ao destino, assim, até não precisa ter um destino, às vezes pode ter mais que uma opção, né? E é mais ter o destino decidido e ter esse application preenchido de maneira mais rápida é mais importante para países que são, digamos, mais disputados, assim, que ainda tem uma certa fama de intercâmbio intercultural, muito pautado em questão de língua, né? Que seria os Estados Unidos, algumas questões assim, que acabam tendo limitações de família. E a importância de ter o application preenchido um ano antes, já começar esse processo, é para que, quando decida-se o destino, já consiga logo mandar esse application lá para o país de destino, para que se comece os trâmites de encontrar família hospedeira, né, e não tenha nenhum problema quanto a essas organizações. Oi, Isa. É até bom começar antes mesmo, porque, né? Ele só tem que editar, né? Quem vai na frente bebe água limpa, né? Tem um negócio mais ou menos assim. Então, às vezes, o país oferece 10 vagas ou 5 vagas, né? Se você demora a começar esse processo, às vezes para aquele país que você queria ir, você não vai encontrar mais vaga. Então, quanto mais cedo você entrar em contato com a Secretaria, com o comitê ou com a Secretaria Executiva no Rio de Janeiro, eles vão estar passando todos os países, vão tirar algumas dúvidas de que vocês têm, mostrar a diferença. Alguns países você pode já ir pensando, né? O seu filho já pode ir pensando quais os países que ele quer, que tipo de coisas que ele quer, né? É a língua inglesa, é o francês. Então, já dá um norte para a Secretaria Executiva já ajudar. Aí vai olhar também a questão da idade, se o país dele cabe, né? A questão da idade, igualzinho a Suíça, a nota lá tem que ser, acho que é acima de 90, a partir de 90. Então, tem que ser notaço para a pessoa ir. Então, tem alguns países que a questão da língua, então, às vezes, os Estados Unidos tem que ter uma prova, o alemão também, se for ficar 6 meses, tem que ter um nível de alemão, pelo menos um básico, né? Porque se for ficar 1 ano, aí dá tempo lá para ele aprender, e lá ele vai ter aula de alemão. Mas se vai ficar 6 meses, ele tem que ter o mínimo de alemão, de um conhecimento, porque é uma língua mais difícil, né? E é uma exigência do país. Então, é importante ter esse contato. Aí, passei o contato. Até mesmo para questões burocráticas, né? E às vezes documento que precisa ir organizando tem mais tempo, às vezes alguns lugares demoram para, né, enviar os documentos que a gente precisa e tal. É bom esse contato antecipado para entender todas essas coisas. E até amadurecendo a ideia, estudando um pouco sobre os outros países, a gente tem muito retorno, dá para conversar, né, ter esse contato com quem já teve a experiência, entender se talvez seja aquele país mesmo que a pessoa, né, está a fim de ir ou não. Então, é bem interessante. Mas sim, Eduardo, espero que dê certo o contato com o Comitê Campinas, e né, seu filho consiga ir viajar. Não sei em que idade que ele está, em que ano da escola ele está. É 14, ainda está entrando no ensino médio, né? Novinho ainda. Não sei, Francisco, o que aconteceu com o link. Eu passei acho que para 2 pessoas aqui, elas me posicionaram, mandaram até um print da tela que não estava conseguindo. Não conseguiram, na verdade. Você pegou o link por aqui, por dentro? Eu peguei o link lá dos informativos. Né? Isso. Sim. Aquele com código. Tem um que você faz a indicação, é bom você fazer a indicação, pegar o nome, os dados,
e fazer o link que a gente tem de indicação, que conta pontos para o comitê você indicar. Então, aí você preenche os dados, já manda o link para a pessoa, para a Secretaria Executiva, tem um número, acho que é 19, esqueci o número. Mas lá tem o link que você preenche os dados, o nome, o WhatsApp da pessoa, como que é o contato, e aí você mesmo, e aí conta ponto para o comitê que está indicando. Então, você mesmo preenche esse link. Eu achei que era um link direto, eu mandava para a pessoa e ela... Não. Não, Francisco, aquele que está no informativo é isso que a Rosana falou. A gente tem que digitar a senha, nós do comitê, está lá no informativo. É a mesma senha. Se quer preencher direto, aí ela pode entrar pelo site do AFS, afs.com.br ou .org.br, agora não tenho certeza. E por lá já tem um campo escrito lá embaixo. Eu já tenho uma liberação por ser voluntário, é isso? Ou não? Se for pelo site, direto pelo site, já está liberado para eles mesmos preencherem. Se for aquele link do informativo, aí precisa a senha, e aquele link do informativo não pode compartilhar, é só para uso dos comitês. Acho que a senha é a mesma para todo o comitê. É 1956 e tem o link também. Tem senha não, eu apertei lá e direto. Então, eu não sei. Eu sempre precisei digitar a senha, mas não sei. Porque é o www.afs.org.br/indicados pelo comitê. Não, tranquilo, mas já... Eu acho que você estava falando o link da live, não é isso? Aqui, ó, tá aqui... FSD online... Isso, eu coloquei o link da live, isso. Esse é da live. Depois de 30 minutos de live, o link cai. Como já passou 1 hora, aí eu acho que não dá para entrar mais. Tem que entrar nos primeiros 30 minutos. Entendi. Mas essa live eu vou compartilhar no YouTube lá e depois eu posso mandar o link para você, que se alguém quiser assistir, ouvir o relato da Isa, ouvir o relato da Isabela, que foi para os Estados Unidos também, a Rosana. Acho que vai ser legal para o pessoal que quiser saber mais sobre a FS. Eu acho que é uma ferramenta de trabalho para a gente, entendeu? Serve como isso também, né? Sim. Ô, Francisco, eu vou te mandar o negócio do indicados para você, para quando for você já ter aí. Ponto, legal. Tá? Vou passar aí agora. Tá joia, obrigadão. Eu vi que temos uma pessoa nova, iPhone de Ayla, não sei. Ayla, pronto, é uma delas, acho que ela conseguiu, então, deixa eu ver. Tem um iPhone de Ayla. Não sei, Ayla, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, não sei em que hora você entrou na reunião, não consegui acompanhar. Não sei, se você quiser pode abrir o microfone para falar, se não pode escrever também. Ela tá, na verdade, a internet dela tá horrível e ela não tá conseguindo. Obrigada, Eduardo, por estar aqui com a live com a gente. Espero que dê tudo certo e qualquer coisa nos escreva, estamos aí. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada pela sua participação. Um bom intercâmbio para o seu filho, com certeza ele vai se surpreender com a FS. Muito obrigada. Obrigadão pela participação. Obrigado, Rosana. Guico, falar. Eu mandei para você, tá? Legal, obrigado. Mandou no meu pessoal, né? Mandei no seu pessoal, tá? Ótimo. Bom, não sei se ela vai conseguir. Eu acho que a Ayla está com problema de conexão lá. Eu mandei para outra pessoa, essa nem conseguiu conectar. Ai, que pena. Pois é. Depois você pelo menos passar o link do YouTube. Sim, Não, eu vou passar ela depois. E depois combinamos outra, né, Francisco? Você pode fazer uma aí e a gente participa junto e fala mais um pouco. Vou marcar, né?
Eu também Vou marcar participo, aproveito e participo também junto com o meu comitê. E fica... Aí eu preciso também fazer um AFS Day, mais um, né? Se eu tivesse colocado, né, eu devia ter feito isso. Vou fazer junto. Você pôs lá meu nome e depois nós tiramos, né? Aí eu disse, estou com o AFS Day da Rosana. Não, eu estou considerando de vocês duas, as duas falaram muito bem, foi ótimo. O próximo vai ser o Wilker com o Francisco, vai ser o próximo FSD. Isso aí, vamos lá, Maringá e Campinas, quero ver. Que maravilha, hein? Que Então, maravilha. eu posso contar como que eu fiz também, né? Eu me contive para não falar, mas quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos que participaram e dizer que não tem nem palavras aí para Chapecó. É só show de bola de FSD, viu? Parabéns. Ai, eu amo Chapecó, viu? Não sei por quê. Maravilhoso, muito bom. Foi maravilhoso. Obrigada, Nina. Muito bom. Vamos tirar uma foto, antes disso aí eu vou parar de compartilhar a tela. Ah, ótimo. Gente! Alô? Oi, fale, Bela. Eu queria trazer aqui a minha inspiração para o intercâmbio, que foi a minha irmã. Ela fez intercâmbio há 10 anos atrás e hoje eu moro com ela. Aí eu queria trazer ela para dar oi. Sim, traga a Paola para dar oi. 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 Ela podia aproveitar e falar um pouco sobre sua experiência também aí, né, do intercâmbio. Claro, pode falar, Paola, contar um pouquinho. Você fez intercâmbio para onde? Tá travando um pouco aqui, mas eu fiz intercâmbio. Ixi, tá travando tudo. Não estava até agora. Oi? Oi. Tá travando um pouco aqui o nosso lado, não sei se vocês estão recebendo bem o nosso áudio, mas eu fiz intercâmbio pela FS em 2010 e foi com certeza um dos melhores anos da minha vida. Eu morei nos Estados Unidos, em Illinois, pertinho de Chicago, e foi uma experiência única. Eu acho que eu mudei muito como pessoa, cresci muito, aprendi muito sobre vida e cultura, e mudou, assim, me transformou na pessoa que eu sou hoje, com certeza. Então, eu sou muito grata à FS e fico muito feliz que eu tenha inspirado a Belinha aí de alguma forma. Porque eu acho que intercâmbio é uma coisa que todo mundo que tem a oportunidade de fazer deveria. É uma ótima influência. Parabéns. Muito legal. Muito obrigado. Vamos lá. Sorriso para a foto, sorriso. 3, 2, 1. Pronto. Vamos lá. Meu gráfico Obrigado. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Rosana, obrigada sempre pela motivação e pelas mentorias, né? Se não fosse ela dando umas cutucadinhas, talvez não tivesse saído ainda o nosso FS Day, mas muito bom, gostei muito de estar coordenando essa conversa hoje e ter vocês todos aqui, Francisco, Rose, Wilker, Michele, obrigada pelo apoio. Obrigada a você. Rosélia, que está começando, né? É mãe de 2 EFSer, e Belinha, que estava aqui contando para a gente um pouco desse sonho recém-vivido, né? Ainda muito vivo. E a Isa é um orgulho, porque ela não tem medo de desafio, ela tem se empenhado, eu fico muito orgulhosa dela, viu? Não é à toa que eu falo que eu amo Chapecó. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa Tchau. noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau. Beijo.